Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, fazendo a montagem de um dos canais aqui do nosso amigo Geraldo Leones. Geraldo arrematou duas placas Atrium 1200. Eu estou fazendo a marcação para fazer os furos do dissipador, para fazer a fixação dos transistores. Observe que eu vou botar também aqui por baixo o transistor do multiplicador de VBE e os dois drives. O amplificador, gente, ele já está testado, ok? Só vou fazer a parte de montagem dessa unidade aqui e fazer alguns testes do amplificador e também aproveitar esse dissipador, fazer alguns testes com a nossa fonte simétrica. Eu já estou com os capacitores que eu vou adicionar na saída. O nível de ruído é aceitável, mas é um pouco alto quando você trabalha com uma corrente mais elevada. Isso eu estou falando de um canal, tá pessoal? Então, o que eu percebo na fonte chaveada? É uma solução que eu não considero boa. Eu prefiro utilizar transformadores toroidais, porque eu tenho uma qualidade de energia melhor e eu tenho como ter uma proteção mais eficiente em relação à energia que está sendo colocado no amplificador. Por se tratar de um transformador de força, trabalha com frequências baixas, 60 Hz ou 50, a depender do país que você esteja. Então essa frequência ela não gera perturbações nos amplificadores. Os retificadores, por sua vez, têm uma frequência um pouco mais alta, principalmente se utilizar ponte retificadora onda completa, você tem a frequência duplicada, 120 Hz. Mas também eu tenho filtros que eu posso colocar que podem segurar um pouco a radiofrequência. Ou seja, a fonte de alimentação linear, ela também está suscetível a ruídos, principalmente ruídos de alta frequência. Então, esses filtros são adicionados na fonte. Deixa eu pegar uma fonte para mostrar para vocês. Então esse circuito aqui, gente, é um filtro, e esse filtro retira alta frequência da rede que alimenta. Então ele vem, antes de ir para a ponte retificadora, ele pega o sinal, né, do transformador, a saída do sinal, ele passa por ele. Aqui um filtro Pi, tem os capacitores ali que fazem a parte de filtragem do filtro Pi. Esse resistor aqui é para fazer descarga do banco de baterias. Ele é ligado no polo positivo e negativo para o GND. Outro aspecto também é que a ponte retificadora, se não tivesse esses filtros, o ruído de alta frequência poderia modular na baixa frequência e com isso o sinal ser passado para frente. Então entra um ruído de intermodulação, né, no sistema através da fonte de alimentação. Então o macete que eu uso para cancelar esse ruído é você ter filtragem de capacitores, mais de dois, né, que é um para cada polo, ter mais de um capacitor em cada polo para você diminuir a ASR do capacitor e do circuito também, e ter na saída o nosso terra estrela, porque também vem ruído por terra estrela. O transformador, gente, toroidal, ele tem um maior aproveitamento do que o núcleo EI. Então você tem que ter cuidado quando você for trabalhar com transformadores de núcleo IE, e sempre trabalhar ele, se for um 2, trabalhar invertido, ok? Para evitar que um induza o outro e possa ter o cancelamento também do campo, reduzindo a eficiência do transformador. Já o transformador toroidal,
que é um transformador melhorado aí, que é uma toroide, né? Então você tem o campo eletromagnético praticamente no interior do núcleo, né? Mas é um transformador, gente, que ele tem uma certa robustez em relação à fonte chaveada. Tem a proteção galvânica e, a depender do coeficiente K do transformador, você tem bloqueios de harmônicos. Isso é uma técnica utilizada também em no-breaks e estabilizadores de tensão. O que acontece? Se você trabalha com seu núcleo no limite, qualquer corrente excessiva vai ser processada pelo transformador, né? E vai ser tratado como calor, ou seja, essa energia que vai a mais aí no transformador toroidal, ou núcleo aí também, ele vai ser dispersado através do calor. Então, como a toroide ele tem uma dissipação boa de calor, porque ele provoca um anel de energia, propriamente dito, e com isso você tem uma dissipação melhor do calor e uma aproveitação do campo magnético do transformador. Então, para amplificadores de alto rendimento, eu sempre digo, transformador toroidal ele é melhor, inclusive até para evitar ruídos no próprio amplificador. Efetivamente, o núcleo A, né, que é o quadradão, é utilizado, mas eu sempre indico utilizar um transformador para cada amplificador. E você ter que ter uma blindagem um pouco melhor do que o toroidal, e com toda certeza o projeto ele sai mais robusto, né, devido à massa do transformador. Então você tem uma dispersão de energia maior também, tanto no toroidal como no núcleo A. Mas no caso da fonte chaveada você tem esses probleminhas, porque toda a energia que ele recebe aí de um harmônico da rede elétrica, né, é convertida aqui para o capacitor. Então o capacitor de entrada ele vai tender a inchar, porque vai romper o dielétrico dele, né? Então ele vai inchar e vai estourar. Então normalmente é isso que acontece com fontes chaveadas. E também, gente, a carga e descarga, porque a tensão é alternada, provoca também o desgaste precoce do capacitor. E uma fonte que ela esquenta normalmente o indutor. E você tem isso, uma fonte que pode trabalhar até quente, a depender do nível de frequência que ela trabalha. Então, com isso, você pode também trabalhar com capacitores de maior temperatura para suportar, mas com o tempo ele vai secar e vai perder a sua capacidade de filtragem. Então, é por isso que muitas vezes as fontes chaveadas têm esse tipo de problema. Eu não gosto muito por esse motivo. Então a pergunta aí que não quer calar, se a fonte chaveada ela é indicada para amplificador. Gente, vocês podem usar. Eu não sou nada contra, as pessoas sempre estão fazendo as suas inovações, mas é por conta e risco de quem está praticando esse tipo de ação. Eu não recomendo. O que eu recomendo é um transformador toroidal, é um transformador de núcleo A. Por quê? Porque é a certeza que eu não vou ter problemas com a queima do amplificador. Fonte chaveada adora queimar amplificador, não tem jeito. Muitos dizem o contrário, mas talvez não tenham o conhecimento necessário para apontar aí esse nível de problema que tem na fonte. Então o que acontece aqui se a fonte colapsar? Vamos supor que tem um curto-circuito no amplificador, queimou aqui um transistor, o fusível correspondente à fase que queimou, ele vai abrir e vai tirar o curto em cima da fonte chaveada. Porém, se a fonte chaveada danificar, parar de chavear, zera a energia para a fonte. E a outra coisa é quando você utiliza a ruptura dos retificadores de saída, porque são retificadores que trabalham em alta frequência, ou seja, eles esquentam mais do que os transistores, do que os diodos retificadores AC, em 60 Hz. Então, o retificador aqui, gente, que trabalha com a frequência altíssima, eles esquentam, e o risco dele romper e passar sinal alternado para um amplificador é muito grande. E com isso você sai lambendo aí todo o circuito
do amplificador, porque vai entrar um curto-circuito, os transistores de saída vão queimar, e se o transistor, se não tiver esse fusível de proteção aqui, o prejuízo é maior. Se tiver, ele vai romper, vai parar com dano, mas em compensação, a fonte de alimentação para você tentar reparar aí vai ser complicado. Primeiro que os componentes são difíceis de ser encontrados. Quando você acha, também tem um problema da falsificação, que é muito grande. Você não tem como verificar se o circuito integrado é original ou não, a não ser utilizando ele. Então você vai comprar para botar em estoque para consertar determinada fonte. E tem outro problema, com o tempo também esse componente vai se tornar obsoleto. Só para você ter ideia, tem um circuito de fonte chaveada aqui que não é mais utilizado devido à tecnologia, ou seja, as frequências aumentaram, a configuração aumentou, melhorou, entre aspas. Então o que acontece? São componentes que ficam obsoletos na prateleira, principalmente quem faz manutenção. Já o velho transistor, você vai encontrar vários tipos, vários modelos, vários fabricantes. Tem falsificado? Tem. É um porre esse negócio de falsificação. Mas eu lhe digo para os senhores, é preferível você ter como testar quando você compra e poder devolver, né, reaver seu capital investido, ou você utilizar outro tipo de transistor de saída. Transistores bipolares, gente, eles são comuns, ele tem uma necessidade porque eles trabalham com corrente. Já os MOSFETs trabalham com a tensão, ou seja, o disparo dele é através da tensão. Já o caso do transistor convencional, o BJT, ele é acionado pela corrente. Então, gente, essa aí é a principal diferença da fonte chaveada para a fonte linear. A fonte linear tem suas desvantagens, porque realmente precisa consumir mais para fornecer mais energia, ou seja, de 100% que ela consegue colocar para fora, né? Fora o consumo da própria fonte, você no amplificador de classe AB, você só recupera até 60% se o amplificador for bom. Já nos amplificadores de classe D, eles têm um aproveitamento energético bem melhor do que o classe AB, só que peca pela qualidade. Quem compra um som para ouvir qualidade não vai querer um amplificador classe D, nem, né? Então o que acontece? Você fica refém da tecnologia, e com isso você tem um problema de conformidade, ou seja, se você compra o equipamento para seu uso, praticamente com o tempo você vai ter que substituí-lo. A pergunta que não quer calar: o amplificador classe D tem futuro? Como eu sempre digo, o amplificador classe D tem sua finalidade. Então não é uma questão de que ele vai tomar lugar do AB, que não vai. Então aquelas pessoas doentes da cabeça acham que o amplificador D vai tomar lugar do classe AB, não vai. Você pode ter tipos de finalidades distintas. Exemplo, quero usar um amplificador para sonorizar um ambiente onde eu tenho um módulo portátil. O classe D atende perfeitamente. Mas se esse cara quiser qualidade, ele vai ter que ter um amplificador de classe AB. Não tem jeito. Vai ter que arcar com os custos de ter um amplificador de classe AB. Não existe almoço grátis, gente. Bote isso na cabeça de vocês. Tudo tem seu preço, tudo tem o seu consumo. Então, as pessoas que compram, que eu já percebi, amplificador classe D, eles não compram os melhores classe D, porque custam caro. Eles não compram os melhores amplificador classe AB, porque são caros também. Ele compra o que agrada o bolso deles. E eu digo para vocês, essas pessoas têm razão. Eu não posso comprar uma coisa que eu não tenha capital para poder investir. Então, tudo que se torna intangível é sinal que a gente ainda não se preparou para aquele momento de adquirir o produto correto. Então, ao longo do tempo, a gente vem se deparando com uma política econômica bastante corrosiva,
Nós principalmente vimos concorrência desleal com o pessoal de fora. Eu não vou citar o nome do país que faz isso, mas o que a gente observa é o seguinte: qualidade zero na maioria dos produtos que é vendido lá no AliExpress. O que eu digo, gente, é qualidade. Você compra componentes bons no AliExpress? Compra. No Alibaba? Compra. Assim como você vai comprar componentes eletrônicos em outras lojas que têm qualidade no seu processo de venda. Aí você pergunta, onde são fabricados componentes eletrônicos? Fabricado na China, fabricado em Taiwan, que isso é um dos motivos também que a China está brigando com Taiwan, quer tomar Taiwan. Então existem momentos políticos, momentos econômicos que interferem diretamente na qualidade do áudio. Pois é, pessoal. Então, o que eu sempre digo, você vai lá no AliExpress, tem aqueles amplificadores de classe D baratinho que você compra, mas a qualidade não é boa, porque ele não teve o processo correto de fabricação, utilizou refúgio de componente, utilizou padrões de fabricações que não atendiam a característica do projeto. Então, uma infinidade de obstáculos para ele se tornar um amplificador vendável e de qualidade, uma coisa atrelada à outra. Então, o que eu observo que os amplificadores também de classe AB são vendidos no AliExpress, né, na China, e tem saída. Agora, não me pergunte a qualidade. Eu comprei 2 aqui uma vez para testar. A configuração, a topologia dele é ok, só que a qualidade dos componentes não são boas. O padrão de montagem é um padrão rudimentar, ele não é feito para você dar pau nele, ele tem um tempo de vida útil, principalmente na qualidade dos componentes em si. Então, gente, não existe almoço grátis. Tudo na vida que custa um valor expressivo tem um trabalho feito, executado, como também tem gente que explora esse tipo de situação. Então, o pessoal sempre me diz, Luiz, o amplificador está um pouco alto. Gente, não é a gente que está ganhando pouco, não tem jeito. Nossa política financeira é muito ruim. Estava melhorando, mas parece que vai degringolar de vez. Então não esperem boa coisa daqui para frente, que não vem. Ok? Vamos pairar aí mais ou menos uns 4 anos aí sem essa política estar atendendo. E o intuito desse vídeo é justamente explicar essa situação para vocês. Então, nossa fonte de alimentação é uma fonte que funciona, dá os mais ou menos 80 volts, mas não é uma fonte confiável. Eu praticamente não confio nessa fonte. Não usaria para instalar no amplificador de ninguém e nem indico essa fonte. As pessoas até já me pediram o endereço do AliExpress querendo comprar, mas eu digo para vocês, gente, é complicado isso. Eu passei, mas digo a responsabilidade de vocês quanto à fonte. Eu não indico a fonte, correto? Não indico. Se fosse boa, eu indicaria. O preço é um preço razoável. Se você quiser se arriscar, é por conta e risco de vocês. Então, gente, o vídeo de hoje é para falar sobre esses assuntos. Falar para vocês também, gente, que eu tô com poucos MK4 V12. Por enquanto eu não vou fabricar mais placas, porque tá difícil trazer componente para fora. Agora tá uma barreira alfandegária. Então tem produtos que você pode comprar free, né, sem pagar os tributos, e tem outros que obrigatoriamente você tem que pagar. A maioria dos transistores que eu compro eu pago o tributo, então isso não vai fazer efeito. Mas a placa de circuito impresso que eu estou fazendo na China, porque tem qualidade a fabricação da placa. Então o que acontece? Eu vou segurar um pouco, vou ver como vai se comportar o mercado. Eu vou dar atenção agora praticamente aos cursos de eletrônica, né, que eu estou fazendo e vai estar disponível a partir do dia 1º de maio. Vou estar dando atenção também ao meu gabinete, que eu estou tentando ver se monto esse amplificador.
de forma que a pessoa compre já o produto finalizado, sem precisar estar fazendo ligações e montando placa em dissipador. E o serviço que eu estou fazendo também, o pessoal me pede bastante, que eu faça a furação e faça a instalação e dê funcionando. Gente, isso ajuda bastante para quem comprou, mas para mim é desgastante, porque eu faço isso aqui em horas livres do trabalho. É um trabalho um tanto quanto cansativo e complexo, porque você tem que ter um padrão de furação, tem que ter um padrão de montagem. Às vezes não satisfaz a quem compra, mas eu digo para vocês, a tendência do mercado é que os amplificadores de boa qualidade retornem. Transformadores toroidais existem, sempre vai existir. Existe N motivos. A fonte chaveada não é a solução para sistema de sonorização profissional. Nunca foi e nunca será, porque todo circuito que tem algum tipo de oscilador aí, ele vai gerar ruído. Por mais proteção que você coloque aí, que você se descabele. Então você só vai conseguir, gente, aumentar o custo do seu produto e ter um amplificador capenga. Então, gente, se você for montar um amplificador para seu uso, para botar em casa, para curtir um som, utilize sempre um transformador ou de núcleo EI ou um núcleo toroidal. Os toroidais são pouco mais caros devido à ferramenta que é utilizada para fazer a fabricação dos toroidais. Nem todo mundo tem capital para investir numa máquina daquela, que é uma máquina cara, como também nos implementos e nos insumos, que é a parte de fio de cobre. Então hoje você tem fios de alumínio que não atendem a muitos projetos. Temos aí os isoladores, temos a finalização do transformador, que é a parte de selagem dele, enfim, teste. É um transformador bom? É. Então, se você for pensar em montar um amplificador hoje, faça de forma a você ter um equilíbrio, não gastar muito, nem evitar ter prejuízo com amplificadores que não vale a pena. Digo de passagem, nenhum amplificador que é vendido no AliExpress de classe D ou AB tem qualidade. Vai apresentar algum defeito e o pior, você não tem como reclamar. Para mim, isso é um dos piores defeitos do amplificador, não poder reclamar com quem produziu, e com isso você fica com o seu capital empatado. Então, gente, eu sei que os amplificadores não são baratos, mas também não são caros, porque só eu sei o trabalho que dá para montar. As pessoas têm a mania de sempre depreciar a mão de obra, que é uma coisa que eu abomino, é você depreciar a mão de obra de um profissional. Eu digo sempre, se eu não posso pagar esse, eu pago outro profissional para fazer, contanto que tenha o mínimo de perda possível. É aquele caso, né? Se você tem um médico que você confia, para que arriscar naquele médico que cobra pouco? Então, quanto é que vale a sua vida? Então, isso eu tiro como referência para todas as minhas empreitadas de trabalho, seja pedreiro, seja carpinteiro, gesseiro, médico, advogado. Então é sempre bom você se cercar de bons profissionais, para quando você for reclamar, você ter uma pessoa que possa lhe atender à altura. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês que a gente trabalha aqui montando no dissipador, caso vocês queiram. É um tempo que eu dedico até para esfriar a cabeça, né? Fazer esse tipo de atividade. Mas eu não tenho muito tempo e é um trabalho que demora um pouco para sair. Então, se você quiser, eu faço essa montagem para você. Agora vai custar uns dias a mais aí, tá certo, gente? É só pedir um orçamento que eu passo para vocês sem nenhum tipo de problema. Quem quer ainda, gente, o amplificador Atrium já foram vendidos aí 22 pares de Atrium. Eu fiz poucas placas porque é um amplificador trabalhoso.
E com isso você pode ter aí amplificadores de nível profissional, tipo, se você quiser colocar no seu SA4, SA3. Eu estou montando um SA3 aqui com 2 átrios, mantendo, né, evidente, a mesma potência do SA3, mas com a qualidade impecável do áudio. Então, forte abraço para todos vocês, gente. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, dar aquele apoio que é muito importante. Não deixe de dar um like. O like faz a gente pegar notoriedade aí no YouTube, que outras pessoas possam também assistir o vídeo, tá? E melhor nos remunerar, os criadores de vídeo e de conteúdo aqui do YouTube. Ok, pessoal? Temos também um canal no Rumble, tá? Já estamos subindo alguns vídeos. Quem quiser também pode nos procurar no Rumble. É uma plataforma nova e que tem um desafio aí muito grande em relação ao YouTube. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço. Até a próxima.